Olá pessoal, vamos ver alguns conceitos hoje ligados à impedância e admitância. Vamos lá. Cálculo com variáveis complexas, fasores, impedância e admitância. Resposta senoidal de uma resistência. A relação entre a tensão e a corrente em um circuito contendo apenas um resistor é a resistência do circuito. A resistência do circuito é um número, ou seja, é uma constante. Isso significa que a relação entre a tensão e a corrente, independente de qual seja o seu formato de onda, se a tensão e a corrente são tensões e correntes contínuas ou alternadas, a relação entre elas é uma constante. Isso quer dizer que a forma de onda da corrente vai ser idêntica à forma de onda da tensão, visto que a corrente é V sobre R e R é uma constante. Então, a única diferença entre as duas formas de onda da corrente e da tensão será a amplitude do sinal. Com isso, nós dizemos que a corrente está em fase com a tensão, que a corrente e a tensão têm uma forma de onda, um desenho exatamente iguais, e a única diferença entre eles é a amplitude das duas ondas. Resposta senoidal de um indutor. A tensão e a corrente em um indutor são relacionadas a partir de uma expressão matemática que envolve a derivada do sinal da corrente. Isso significa que, caso a forma de onda da corrente seja uma senoide, por causa da derivada, a forma de onda da tensão será uma cossenoide, o que vai fazer com que a forma de onda da tensão e da corrente sejam defasadas de 90 graus, já que uma é um seno e outra é um cosseno. Por isso, nós dizemos que a corrente está atrasada em relação à tensão quando estamos nos referindo à corrente e tensão em um indutor. Como é que nós descobrimos quem está atrasado em relação a quem? Observando as duas formas de onda em um mesmo gráfico, vamos observar duas descidas ou duas subidas consecutivas. A forma de onda da tensão é a mais escura e a forma de onda da corrente é a mais clara. A tensão desce e somente mais na frente é que a corrente vai descer, ou seja, a corrente desce atrasada da tensão, ela desce depois que a tensão já desceu. Resposta senoidal de um capacitor. Assim como para o indutor, a relação VI para um capacitor também possui uma derivada. A única diferença é que no capacitor, a corrente é que é a derivada da tensão. Igualmente como para o indutor, caso a tensão seja um seno, a corrente será um cosseno. Ou seja, elas são defasadas de 90 graus. Dizemos com isso que a corrente é adiantada em relação à tensão. Como nós podemos saber quem é que está adiantado ou atrasado em relação a quem? Mesma coisa, a tensão é a forma de onda mais escura e a corrente é a forma de onda mais clara. Logo, com duas subidas ou duas descidas consecutivas, a corrente sobe primeiro e depois sobe a tensão. Então, a tensão subiu atrasada, ou a corrente está adiantada da tensão, caso nós tenhamos um capacitor. Para ajudar a lembrar quem está atrasado ou adiantado em relação a quem, eu costumo fazer essa seguinte brincadeira. Com o capacitor, a corrente alternada passa sem nenhuma dificuldade. Já com o indutor, a corrente vem, mas precisa fazer um monte de voltinha e por isso ela se atrasa porque o caminho percorrido é bem maior. Então, no indutor, a corrente se atrasa porque ela precisa fazer um monte de voltinha. Então, por exclusão, no capacitor, a corrente é adiantada. Outra brincadeira que a gente costuma fazer é para a gente relembrar sobre o comportamento do capacitor e do indutor em corrente contínua alternada.
Em corrente contínua, o capacitor bloqueia a corrente, bloqueia a tensão, ele é um aberto. Então, a corrente contínua vem, bate e volta, não consegue atravessar. Já a corrente alternada atravessa normalmente. Com o indutor, na corrente contínua, a corrente passa facilmente, porque o indutor é um fio. Já a corrente alternada, ela quando vai passar, se enrola em todos esses enrolamentos aqui do indutor. Ou seja, em corrente alternada, o indutor causa uma oposição à passagem de corrente. Ou seja, não é um fio. Voltando para cá, então. Vamos a um exercício. Esse exercício foi tirado do ENAD. A letra está pequenininha, mas no slide vai dar para vocês darem um zoom. Bem, então, observe a figura abaixo, que mostra um esquema de medição de uma impedância Z, que é desconhecida, e os sinais observados na tela do osciloscópio. Com base na figura, tem-se que a impedância Z tem característica capacitiva porque a corrente do circuito está adiantada em relação à tensão E. Tensão de entrada E, a corrente do circuito atravessa a impedância desconhecida e a resistência, e nós temos a tensão em cima da resistência sendo capturada pelo osciloscópio. E aqui nesse gráfico estão, em um mesmo gráfico, a tensão de entrada e a tensão em cima do resistor. Bem, uma das coisas que a gente tem que observar logo no concurso público, ou um concurso qualquer, uma prova qualquer, é eliminar as questões que a gente já sabe de antemão que não podem ser verdadeiras. E com isso a gente ganha uma vantagem de poder se focar somente nas questões que possivelmente são verdadeiras. Então vamos analisar aqui as alternativas. Nós temos alternativas de A até E. A alternativa A diz o seguinte: as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Bem, nós não temos como saber ainda, mas essa questão, essa letra A, ela é possivelmente verdadeira. Por quê? Porque observe o que a afirmativa. A impedância Z tem característica capacitiva porque a corrente está adiantada em relação à tensão. Ora, se realmente a impedância for capacitiva, então pelo que nós já vimos, a corrente tem que estar adiantada da tensão. Então essas duas frases, elas são complementares. Então a letra A, ela é possível. Vamos à letra B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Essa letra B é impossível, porque a segunda afirmativa, ela justifica a primeira, caso a impedância Z seja capacitiva. Então, a letra B não pode ser correta. Letra C. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa, também não é possível, porque se a impedância Z for realmente capacitiva, a corrente tem que estar adiantada. E na letra D, ele diz que a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Também não pode. A letra E diz: as duas afirmações são falsas. Então, é possível. Por quê? Porque caso a impedância Z seja indutiva, então a corrente terá que estar atrasada da tensão. Então, nós temos como duas afirmativas que são possíveis de serem certas nessa questão, é a letra A, em que as duas são verdadeiras, ou a letra B, ou a letra E, desculpem, em que as duas são falsas. Como é que nós vamos descobrir? Bem, vamos observar o gráfico. Esse gráfico mais alto aqui é da corrente, é da tensão da entrada, e esse gráfico menor é da tensão em cima do resistor. O que é que nós sabemos em relação à tensão e à corrente em cima de um resistor? É que a tensão e a corrente em um resistor estão em fase. Ou seja, a corrente que está passando nesse resistor, ela tem que ter uma forma de onda idêntica a essa tensão em cima do resistor. A única diferença é que ela vai ter uma amplitude diferente.
Então, nós já sabemos que a corrente do circuito, porque é um circuito em série, tem que ter um desenho que está por cima, vamos dizer assim, do desenho da tensão do resistor, com a única diferença da amplitude da corrente. Isso significa que a relação VI do circuito completo é dado pela tensão de entrada e a corrente de todo o circuito. Então, eu já sei que a corrente que está passando em cima da minha impedância Z tem um formato de onda parecido com esse da tensão do resistor. Agora, eu só preciso saber se a tensão e a corrente nesse elemento estão atrasadas ou adiantadas. Bem, quando um elemento capacitivo ou indutivo é inserido em um circuito elétrico que contém apenas resistores, a característica completa do circuito vai ser semelhante à característica do elemento, já que o resistor é uma constante e não vai causar alteração na defasagem da corrente. Quem vai causar alteração na defasagem da corrente é o elemento que nós introduzimos aqui, o elemento Z. Então, obviamente, a corrente do circuito vai ser alterada em relação à sua defasagem em relação à tensão de entrada por causa da entrada do elemento Z. Então, nós podemos afirmar com toda a certeza que a defasagem entre a tensão total do circuito e a corrente total do circuito é uma defasagem semelhante à defasagem entre a tensão e a corrente do elemento Z. E agora nós precisamos descobrir se a corrente está atrasada ou adiantada da tensão. Observe que eu não preciso saber qual é a amplitude da corrente, apenas a sua fase. E a fase é dada pelo desenho da tensão em cima do resistor. Então, vamos lá. Eu tomo dois eixos, aqui, em um lugar qualquer do meu gráfico, e eu vou verificar qual das duas está na frente. Então, tomando duas descidas ou duas subidas consecutivas, tomando duas descidas, a tensão E desceu primeiro e a tensão V desceu depois. Assim como se eu tomar duas subidas consecutivas, a tensão E subiu primeiro e a tensão V subiu depois. Ou seja, a tensão V, que é igual à corrente do circuito, está sempre atrasada da tensão E. Ou seja, a corrente está atrasada da tensão, dando, portanto, a Z uma característica indutiva e não capacitiva, como está afirmado aqui. Portanto, a resposta correta é a letra E. As duas afirmações são falsas. Vamos agora ver mais algumas nomenclaturas, alguns conceitos referentes à impedância. Então, já vimos que a impedância do circuito é a relação entre a tensão de entrada e a corrente total do circuito. Nesse exemplo, nós estamos denotando com letra maiúscula e negrito, porque é uma denotação de fasor. Então, a relação entre o fasor de tensão e o fasor de corrente do circuito é a impedância do circuito. A impedância é um número complexo, que vai possuir uma parte real, caso tenha resistência, e uma parte imaginária. A parte real será a resistência e a parte imaginária é chamada de reatância do circuito. E a reatância é indutiva ou capacitiva. Portanto, Z é a impedância, R é a resistência e X é a reatância do circuito. A reatância X é aquele número que multiplica o operador J do número complexo. Tanto impedância, como resistência, como reatância são expressas em ohms. Temos também a admitância e a susceptância. A admitância é o inverso da impedância, que é denotada por um número também complexo. O inverso de um número complexo é um número complexo, chamado G mais JB.
A admitância, normalmente, pela maioria dos autores, é expressa pela letra Y, a impedância pela letra Z, a condutância pela letra G e a susceptância pela letra B. A condutância é a parte real do inverso da impedância e a susceptância é a parte imaginária do inverso da impedância, ou seja, da admitância. A condutância, a susceptância e a admitância são expressas em uma unidade chamada Siemens. Então, pessoal, leiam o material sobre impedância e admitância, que está no Drive e no SIGA, que vai ter mais informações do que os contidos aqui nesse vídeo. Até logo!